Olá pessoal, essa vai ser uma aula que vai continuar a Idade Média, onde é que a gente vai começar a fazer a transição entre a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média, né? E isso acontece por causa da crise do feudalismo que aconteceu aí por volta do século X, XI, mais ou menos aí o final dos anos 900, começo do ano 1000, quando a gente teve algumas mudanças no feudalismo que levaram a profundas transformações na Europa. Tá? Então vamos estudar aí a crise do feudalismo e aqui também eu vou explicar um pouco mais das cruzadas, né, que foram consequências aí dessa crise do feudalismo. Então vamos lá. Então, só lembrando de algumas características do feudalismo, que era o sistema político-econômico que existia na Idade Média. Tá? Então deixa eu só explicar isso daqui um pouquinho diferente. Hoje nós vivemos num sistema chamado de capitalismo, né? O capitalismo é um sistema político-econômico no qual você tem propriedade privada, trabalho e dinheiro. Durante o período da Idade Média, o sistema que existia lá era chamado de feudalismo. E quais que são as características que você tem do feudalismo? Primeira característica, ele é rural, as pessoas vivem no campo, elas não vivem nas cidades. Ele é fragmentado, politicamente falando, você tem uma divisão política muito grande entre o poder e você tem os reinos divididos em feudos e cada feudo tem o seu senhor feudal. E uma outra característica é uma sociedade dividida em três grupos e esses grupos têm características diferentes e eles têm funções diferentes e privilégios diferentes. Onde é que você tem os que lutam, os que oram e os que trabalham. Os belatores são aqueles que lutam, que são os nobres. Os oratores são aqueles que oram, que fazem parte do clero, e os laboratórios são os camponeses, são aqueles que trabalham. Isso daqui é o que nós chamamos de feudalismo. E esse feudalismo ele começa aí no final do Império Romano, passa pelos reinos bárbaros, pelo Reino Franco, e ele se estende até por volta do ano 1000, mais ou menos. Tá? Só que por volta do ano 1000 você começa a ter alguns sinais de crise acontecendo nesse feudalismo. Quais que foram os motivos dessa crise? São vários, né, os motivos da crise do feudalismo. Eu vou elencar aqui quatro motivos. Primeiro, as invasões vikings que começam a parar. Então, quem que são os vikings? Eu tenho aqui uma imagem, né, dos vikings aqui em cima. Eu também vou deixar na descrição do vídeo, né, o link para uma invasão que aconteceu dos vikings no norte da Inglaterra. Então, os vikings, eles são os povos nórdicos, né? E um detalhe aqui é que viking não é povo, viking é um verbo, é um estilo de vida, né? Que representava o que esses povos nórdicos faziam. Então, você tem lá os povos nórdicos, Dinamarca, Suécia, Finlândia, Noruega, que é uma região que é muito difícil você viver naquela lá, o solo não é muito fértil, e naquela região você tinha povos que eram agricultores e pastores que para fazer um complemento à sua renda, né, e por causa do seu estilo de vida belicoso, esses povos agricultores e pastores, eles praticavam o viking, né? Eles entravam em barcos como aqueles que estão lá em cima, atravessavam os mares e atacavam os povos além do mar para saquear, para escravizar, para pegar as riquezas, né? Para pegar as mulheres, para encontrar novas terras agricultáveis para eles. Então, eles praticavam o viking. E durante vários séculos, esses vikings eles assolaram boa parte do norte da Europa, lá na França, na Inglaterra, né? Eles quase fizeram com que a Inglaterra deixasse de existir. Então esses vikings, os dinamarqueses, suecos, noruegueses, eles faziam grandes incursões e eles eram o terror dos cristãos. Só que com o tempo, esses vikings passam por um processo de conversão. Com o tempo, esses vikings deixam de ser vikings. Eles começam a se cristianizar. E quando eles começam a se cristianizar, eles deixam de atacar países europeus. Ou seja, se antes os vikings atacavam e matavam um monte de europeus, agora eles deixam de atacar. Algo parecido com o que aconteceu com o Império Árabe. As invasões árabes elas eram um terror, né, principalmente na Península Ibérica e lá no Império Bizantino.
E os árabes eram uma constante ameaça de morte, né, e um inimigo externo muito grande para os europeus. Só que o Império Bizantino vai controlar as invasões árabes de um lado e o Reino Franco vai controlar as invasões do outro lado. E com isso, os muçulmanos não conseguem invadir o resto da Europa. E eles deixam de ser um inimigo em comum potencial que matava um monte de gente. Ou seja, vikings deixam de atacar, árabes deixam de atacar e por isso a gente tem mais gente sobrevivendo, mais gente vivendo, tá? E ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, os europeus, eles desenvolvem a charrua, tá? A charrua é esse arado que está aqui do lado, que era um arado que ele aumentou pra caramba a produtividade das terras agrícolas, né? Ele fazia com que um solo muito duro se transformasse em um solo mais fértil. E além disso, os europeus eles começaram a desenvolver, principalmente em monastérios, a chamada rotação de cultura. Tá? O que significa essa rotação de cultura? Antes você tinha lá a monocultura, você produz sempre o mesmo tipo de produto. Só que quando você faz isso, você sempre extrai os mesmos nutrientes do solo e você deixa o solo pobre. Então alguns monges começaram a fazer experiências onde é que eles variavam em cada uma das estações a produção. Um ano eles produziam cenouras, no outro nabos e no outro eles produziam trigo, eles iam alternando essa produção. E com isso eles tiravam nutrientes diferentes e devolviam nutrientes para o solo, aumentando a produtividade. Qual que foi a consequência disso? Menos gente morrendo e mais gente sobrevivendo por causa aí de um aumento da produtividade, do aumento da produção de comida. E a gente teve um crescimento populacional. Só que o crescimento populacional, para um sistema baseado na terra, como o feudalismo, ele é ruim. Porque o feudalismo ele era um sistema político e econômico baseado principalmente na propriedade fundiária, ou seja, na tua propriedade de terras. Então você precisava ter terras para você ser considerado alguém. Agora, a população vai crescer, mas a quantidade de terras dentro da Europa não vai crescer. Então você começa a ter nobres demais, que não têm um inimigo externo contra o qual eles pudessem lutar e que não são nobres donos de terra, ou seja, eles não têm uma função dentro da sociedade, porque eles não têm contra quem lutar e eles não são donos de terra. Você começa a ter um bando de nobres desocupados e sem terra. Ao mesmo tempo, você começa a ter camponeses que não têm terra suficiente para esses camponeses, que também começam a sair do campo e começam a ir para outro lugar. Ou seja, o crescimento populacional ele vai ferrar com o feudalismo. E nesse esquema, a gente tem uma solução que foi encontrada pelo Papa, chamado de Papa Urbano II. Né? Vendo que cristãos estavam lutando contra cristãos, vendo que os cristãos não tinham um inimigo externo, o Papa Urbano II ele convoca os cristãos a fazerem uma guerra religiosa. Né? Essa imagem que aparece lá no canto esquerdo lá é a imagem do Papa Urbano II convocando os cavaleiros cristãos a fazer o serviço de Deus. E qual serviço de Deus era esse? O que os cristãos deveriam fazer? Né? Existe uma cidade que é sagrada para judeus, muçulmanos e cristãos, que é a cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém no mapa ela fica aqui. E essa cidade foi a cidade na qual Cristo morreu e ressuscitou e fez boa parte do seu ministério, ela estava na mão de muçulmanos. Então o Papa Urbano II convocou uma guerra religiosa para que cavaleiros cristãos fossem até a cidade de Jerusalém e conquistassem a cidade de Jerusalém para os cristãos. Além disso, os cristãos eles deveriam fazer a guerra de reconquista, que tem a ver com a Península Ibérica. A Península Ibérica é essa península aqui, onde é que você tem Portugal e Espanha, e a maior parte da Península Ibérica estava na mão dos muçulmanos, na mão dos mouros, e os cristãos precisavam reconquistar essa Península Ibérica. O nome que a gente dá para essas guerras religiosas, na qual a Igreja Católica incentivou a conquista desses territórios para os cristãos é cruzadas. Por que cruzadas? Porque os nobres europeus, né, por cima das suas armaduras, vão colocar túnicas brancas e vão colocar como distintivo, né, da guerra religiosa que eles estão fazendo, eles vão colocar essas cruzes vermelhas, né, marcando eles como os cavaleiros da cruz ou os cavaleiros cruzados. E as cruzadas foram guerras religiosas
entre os europeus e o mundo muçulmano, tentando reconquistar, né, para os cristãos aquilo que era sagrado para eles. Tá? Então, a gente teve muitas cruzadas, né? A gente teve aí 8, 9 cruzadas diferentes. Eu vou explicar só por cima, tá? Porque o objetivo aqui não é explicar cada uma das cruzadas, mas principalmente as consequências das cruzadas. Eu vou explicar mais ou menos o que aconteceu em 4 dessas cruzadas, tá? Então, a primeira cruzada foi a única cruzada que conseguiu conquistar a cidade de Jerusalém e permaneceu na cidade de Jerusalém por um período de aproximadamente 10 anos, estabelecendo em Jerusalém o chamado Reino Celestial, Kingdom of Heaven. Então eles estabeleceram lá o Reino Celestial. E para proteger a cidade de Jerusalém, a gente tem o surgimento de um grupo de cavaleiros que se tornou muito importante na história, conhecido como os Cavaleiros Templários. Os Cavaleiros Templários são a tropa de elite dos Cavaleiros Cruzados, eram aproximadamente 400 dos melhores cavaleiros que faziam um voto de pobreza, ou seja, eles abriam mão, renunciavam a qualquer título e propriedade que fosse deles, e eles juravam obedecer a essa ordem que estabeleceu sede nas ruínas do templo do rei Salomão, por isso Cavaleiros Templários. Eles eram aí os grandes protetores da cidade de Jerusalém. O problema é que os muçulmanos vão fazer uma contraofensiva e, liderados por um cara chamado de Sultão, que é um título, Sultão Saladino, eles vão reconquistar a cidade de Jerusalém. Mas nessa negociação aí, o Sultão Saladino ele vai permitir que cristãos peregrinassem à Terra Santa. Ou seja, Jerusalém passa a ser muçulmana de novo, mas os cristãos poderiam fazer peregrinações, uma rota onde é que eles iriam visitar a cidade de Jerusalém e visitar aqueles pontos que eram conhecidos pelos cristãos como pontos sagrados, né, onde Jesus se batizou, onde é que você tinha o Gólgota, onde é que ele foi crucificado. Então todos esses lugares passam a ser visitados pelos cristãos. Alguns anos depois dessa primeira cruzada, né, um conjunto de pobres, né, liderados por um cara chamado de Pedro, o eremita, que andava em cima de um burro e andava armado aí com um cajado, resolveu que eles iriam conquistar o reino celestial de Jerusalém. E você começa a ter um grupo de aproximadamente 50, 60 mil pobres armados com paus e pedras que sai da Europa e vai até Jerusalém tentar conquistar a cidade de Jerusalém. Só que eles eram tipo um enxame, né? As cidades pelas quais eles passavam eram saqueadas, eles tinham que pagar coisas para os caras irem embora, dar comida para eles e tal, e esse grupo acaba não conseguindo conquistar a cidade de Jerusalém, que é o que nós chamamos de a Cruzada dos Pobres. A gente tem no século XII a chamada Cruzada dos Reis, na qual 3 reis, né, o rei do Sacro Império Romano Germânico, né, o primeiro Reich, que mais tarde vai ser a Alemanha, né, chamado de Frederico Barba-Ruiva, o rei da França e o rei da Inglaterra, que era chamado de Ricardo Coração de Leão. Esses 3 reis eles vão juntar os seus exércitos para tentar conquistar a cidade de Jerusalém. Né? Não vai dar certo, o Frederico Barba-Ruiva acaba morrendo afogado depois de tomar banho de rio, depois de uma refeição. O Ricardo Coração de Leão é atingido por uma flecha no pescoço, né? Ele perde a sua vida, o seu irmão João Sem Terra vai assumir o reino lá da Inglaterra. Eles não chegam nem perto de Jerusalém, eles saqueiam uma cidade chamada de Acre, a fortaleza de Acre, onde é que eles matam crianças, mulheres inocentes. Então, assim, essa cruzada aí foi um grande fracasso. A outra cruzada que a gente tem é conhecida como a Cruzada dos Comerciantes. A Cruzada dos Comerciantes foi uma cruzada que foi patrocinada pelos comerciantes das cidades italianas, principalmente Veneza e Gênova, e essas cidades convenceram os cavaleiros cruzados, ao invés de atacar Jerusalém, que era o alvo deles, atacar a cidade de Constantinopla. Então os cavaleiros cruzados foram convencidos a saquear a cidade de Constantinopla. Mas Constantinopla era cristã, mas Constantinopla era muito rica, então você vai ter um saque acontecendo da cidade de Constantinopla que vai aprofundar ainda mais o distanciamento entre a Europa e o cristianismo ocidental e o oriental. Tá? Então esse saque na Quarta Cruzada, né, a Cruzada dos Comerciantes, ela vai aprofundar esse distanciamento entre o mundo ocidental e oriental no cristianismo. Aí os
os cruzados começaram a pensar, peraí, mas a gente não está fazendo o serviço de Deus? A gente não está fazendo aquilo que Deus quer? Por que então a gente fracassa? Talvez porque nós sejamos pecadores, talvez porque nós sejamos pessoas impuras e não sejamos dignos de fazer o serviço de Deus. Então, eles mandam fazer uma cruzada com as pessoas mais puras, que ainda não tinham sido tocadas pelo pecado, que é a chamada Cruzada das Crianças, onde é que cerca de 7, 8 mil crianças são mandadas para uma cruzada liderados por um moleque que tinha 11 anos na sua época. Essa cruzada nem consegue chegar em Jerusalém, né? Eles vão pegar uns navios de transporte, os donos dos navios percebem que é um bando de crianças, desviam a rota, vendem eles como escravos e essa cruzada não funciona. Resumindo as cruzadas atingiram o seu objetivo principal, que era conquistar a cidade de Jerusalém? Não, elas não atingiram o seu objetivo principal, mas elas provocaram uma série de consequências para a Europa. E essas consequências são o assunto mais importante. Quais consequências foram essas? Muitos nobres morreram. Tá? Então, o objetivo das cruzadas era conquistar Jerusalém. Muitos nobres deram a sua vida para tentar conquistar Jerusalém, mas você tem aí um enfraquecimento da nobreza europeia por causa da morte desses nobres, o que vai provocar mudanças políticas que eu vou falar nos próximos vídeos para vocês. Uma outra coisa que aconteceu foi um contato maior entre Oriente e Ocidente, né? Especialmente contatos comerciais. Então você começa a ter rotas comerciais acontecendo de novo entre os países europeus com os países orientais, os países árabes, os países muçulmanos. Porque esse relacionamento entre cristãos e árabes, entre cristãos e muçulmanos, ele variava durante esse período das cruzadas. Ora você tinha guerra, ora você tinha aproximação, ora você tinha comércio, ora você tinha acordos de paz. Então você tinha essa relação turbulenta acontecendo, mas em alguns momentos você tinha aí pontes de comércio, que fez com que produtos produzidos lá no Oriente, especiarias, começassem a ir para a Europa. Um dos maiores exemplos disso é o café. Né? O café produzido na península de Cafa, na Etiópia, ele se torna uma bebida dos muçulmanos e durante esse período das cruzadas, ele sai do Oriente e vai para o Ocidente. E na Itália, principalmente, ela começa a ser vista primeiro como uma bebida de muçulmanos, mas aí o Papa, né, que queria proibir o consumo de café, ele resolve experimentar ele antes e quando ele vê o sabor dessa bebida e quão fortificante ele era, ele diz que isso não podia ser coisa do capeta, né, só podia ser coisa de Deus, permitindo então o consumo do café. Então o café ele é um símbolo desse contato entre o Oriente e o Ocidente. E a principal consequência que nós temos das cruzadas foi a reabertura do mar Mediterrâneo para o comércio. Durante o período do Império Romano, o mar Mediterrâneo, ou Mare Nostrum, como os romanos chamavam, ele era uma grande lagoa onde é que os romanos comerciavam tudo que é tipo de produto. Durante a Idade Média, o mar Mediterrâneo fechou para isso, você praticamente não tinha comércio. Mas agora com as cruzadas você começa a ter de novo rotas comerciais através do Mediterrâneo, juntando Oriente e Ocidente. E essa foi a principal consequência que você teve das cruzadas, a reabertura do mar Mediterrâneo para o comércio de especiarias, o que vai provocar uma série de transformações na Europa, né, que é o que nós chamamos de Baixa Idade Média, ou renascimento comercial e urbano. Mas isso eu explico para vocês no nosso próximo vídeo. Por hoje é só.